Por ele ser esse pincel mais fofinho e por ter essa angulação aqui, ele se encaixa perfeitamente em todos os ângulos do seu rosto. E aí você consegue fazer esse movimento aqui de varrer por todo o rosto de forma bem suave, tranquila, sem arranhar a sua pele e tirando todo o excesso de pó. Para finalizar os pincéis de pele, eu trouxe aqui um pincel que para muita gente é um pincel desnecessário. Para mim era um pincel desnecessário, mas ele é um pincel muito útil, que é o pincel vassourinha. A princípio, você pode utilizar esse pincel no momento em que você estiver fazendo os seus olhos, a maquiagem nos olhos, e cair sombra na sua pele. Você vai utilizar esse pincel para estar sempre varrendo. Sempre que cair sombra do seu olho na sua pele, você vem e varre com esse pincel. Também é um pincel que dá para você utilizar para fazer a aplicação de iluminador. Vamos agora para os pincéis de olhos. Separei quatro pincéis para mostrar para vocês que existem pincéis. Corto. Separei 4 pincéis de esfumar para mostrar para vocês que existem pincéis de esfumar de várias formas e tamanhos. O ideal é que vocês tenham um pincel de esfumar menorzinho, um outro médio e um outro mais gordinho. Hoje eu tenho optado por usar pincéis menores. Quando a gente trabalha com pincéis menores, a gente consegue um acabamento mais preciso, um pouco mais delicado. Então, eu tenho optado por usar mais pincéis menores, mas eu não descarto a ideia de você ter pelo menos uns 2 pincéis desse aqui. Caso você não puder, ter um pincel desse aqui é essencial para você dar acabamento na maquiagem dos olhos. Outro pincel que eu acho muito necessário na automaquiagem é você ter um pincel de aplicar sombra. E o pincel é nesse estilo aqui, ó. Esse pincel, como o próprio nome já diz, é um pincel de aplicar sombras. Além disso, você pode aplicar glitters, pigmentos, fazer aplicação de colinha. Sabe aquelas sombras cintilantes, prensadas, que muitas vezes a gente pega com o dedo para aplicar? Sabe aquelas sombras prensadas que às vezes a gente vai com o dedo, pega e aplica nos olhos porque fica mais cintilante? Pois é, esse é o tipo de pincel que geralmente a gente usa para essas funções. Caso você queira também fazer um smoke eye, um olho todo de uma cor só, você pode utilizar esse pincel. Pega a sua sombra e vem depositando. Não tem muito o que dizer sobre esse pincel, é como o próprio nome já diz, é um pincel de aplicar sombras. E como ele também é bem fofinho, é um pincel que você pode usar para esfumar. Vou mostrar aqui um pincel para vocês que pode ser considerado pincel de esfumar, mas eu considero ele um pincel de aplicar sombras e que eu já vi muita gente aplicando até corretivo com esse pincel, que é esse daqui, ó. Tem o mesmo formato do anterior, bem achatadinho, tá vendo? Por isso eu gosto dele para aplicar pigmentos, para aplicar colinha nos olhos, por conta dessa textura não, por conta desse modelo que ele tem, por conta desse modelinho que ele é. Geralmente vi assim, ó, aplicando.
Geralmente aplicamos dessa forma quando utilizamos esse pincel. Também é um pincel que você pode usar para aplicar primer. É como eu disse, gente, na maquiagem não tem regras. Agora eu vou mostrar para vocês dois pincéis que eu não abro mão, eu não vejo minha maleta, minha bancada sem esses dois pincéis. Que o primeiro é esse pincel aqui, é um pincel mais agulha, é um pincel de delinear, bastante preciso. Observem como as cerdas dele é... corta. Agora eu vou mostrar para vocês o pincel